Se você está buscando uma transformação real, algo que vai além das soluções passageiras, então está no lugar certo. João Batista, uma das figuras mais impactantes da história, não apenas preparou o caminho para o maior evento da fé cristã, mas também deixou lições que continuam a ecoar até hoje. Você provavelmente já ouviu falar de João, mas o que poucos sabem é que sua jornada traz ensinamentos práticos e profundos, que podem ser aplicados à sua vida agora mesmo. E se eu te disser que a coragem, a humildade e a determinação de João podem ser o que você precisa para dar o próximo passo na sua própria jornada, talvez você esteja enfrentando desafios, lidando com decisões difíceis ou buscando um propósito mais claro. A vida de João Batista oferece insights valiosos sobre como encontrar seu caminho em meio às adversidades, e como se manter firme, mesmo quando tudo parece estar contra você. Quer saber como alguém que viveu há 2000 anos ainda pode impactar o seu dia a dia? Então prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a maneira como você encara seus próprios desafios e objetivos. A festa de São João é um verdadeiro espetáculo de cores, sons e tradições que atravessa gerações. É uma celebração profundamente enraizada em várias culturas, mas especialmente vibrante em países como Brasil e Portugal. Quando junho chega, as ruas ganham vida com bandeirinhas, fogueiras e quadrilhas, trazendo uma energia contagiante. As comidas típicas, como o milho e o bolo de fubá, parecem ter um sabor ainda mais especial nessa época. É como se, em cada canto, a festa lembrasse a todos de que é tempo de comemorar a vida, a fé e a comunidade. A origem dessa festa remonta à antiguidade, com forte influência cristã. Celebrada em homenagem a São João Batista, um dos santos mais venerados, a festa carrega um simbolismo que vai além das danças e fogos. Representa a gratidão pela colheita e a esperança de novas bênçãos. É interessante pensar como as tradições cristãs se entrelaçam com os costumes populares, criando uma mistura de fé e alegria que atrai tanto religiosos quanto pessoas que simplesmente querem se divertir. Nas celebrações, cada detalhe conta uma história. As fogueiras, por exemplo, simbolizam a luz que guiava os fiéis durante as antigas festas pagãs, adaptadas ao cristianismo com o passar dos séculos. Já as danças de quadrilha, em muitos casos, são representações alegóricas de casamentos, que trazem à tona o espírito de união e prosperidade. Participar de uma festa junina é muito mais do que apenas se divertir, é vivenciar a história e sentir a conexão com algo maior. Ao se envolver em uma festa de São João, a sensação é de pertencimento. Mesmo para quem participa pela primeira vez, o calor humano e a alegria são tão contagiantes que rapidamente se percebe fazendo parte de algo muito especial. E ao redor da fogueira, com a dança acontecendo e os fogos estourando no céu, é impossível não se deixar levar pelo clima de celebração e fé. No período em que João Batista nasceu, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Era uma época de grande expectativa entre o povo judeu, que aguardava ansiosamente a chegada do Messias prometido nas Escrituras. Esse ambiente de ocupação, marcado por tensões políticas e religiosas, moldava as crenças e esperanças de muitas pessoas. As histórias da libertação do povo judeu sempre foram uma fonte de esperança, e, naquela época, muitos acreditavam que o Messias traria finalmente a libertação tão esperada, não apenas espiritual, mas também política. Dentro desse cenário, várias seitas judaicas surgiram, cada uma com sua própria interpretação das Escrituras e suas expectativas sobre o Messias. Havia os fariseus, conhecidos por seu rigor na observância da lei, e os saduceus, que possuíam uma visão mais conservadora e controlavam o Templo de Jerusalém. Além deles, os essênios viviam em comunidades isoladas, acreditando na pureza e no fim dos tempos. Cada grupo tinha uma visão distinta sobre o futuro, e isso gerava uma grande diversidade de pensamentos dentro da sociedade judaica. João Batista, desde cedo, foi visto como uma figura que não se encaixava completamente em nenhum desses grupos, mas ao mesmo tempo atraía seguidores de todos os lados. Ele oferecia algo diferente, uma mensagem de arrependimento e preparação. Suas palavras ecoavam em um ambiente já saturado de promessas de salvação, mas, de alguma forma, sua voz se destacava. Era como se o povo, cansado das discussões teológicas e das disputas políticas, estivesse buscando algo mais simples, mais direto. E foi essa simplicidade que fez de João uma figura tão poderosa. A expectativa pela chegada do Messias não era apenas uma questão de fé, mas também de sobrevivência. O povo judeu sofria com a opressão e ansiava por uma mudança profunda em sua realidade. E João Batista, ao pregar no deserto, se tornou um símbolo dessa esperança. Suas palavras ofereciam não só uma preparação espiritual, mas também a promessa de que algo grandioso estava por vir. Assim,
Ele se consolidou como uma das figuras centrais desse contexto histórico tão conturbado. Desde os tempos antigos, havia profecias que anunciavam a vinda de alguém que prepararia o caminho para o Messias, e João Batista foi o cumprimento dessas palavras. Ele não veio com pompa ou poder, mas como uma voz que clamava no deserto, chamando o povo ao arrependimento. Suas palavras não apenas ecoavam, mas penetravam os corações, despertando um senso de urgência e mudança. João não se limitava a anunciar o Messias, ele preparava espiritualmente as pessoas para o que estava por vir, algo que poucos líderes religiosos de sua época conseguiam fazer. A expressão voz que clama no deserto carrega um peso profundo. João, vivendo de forma austera e distante da sociedade, simbolizava a pureza e a sinceridade de uma mensagem que vinha de uma vida dedicada à simplicidade e à verdade. Sua pregação, diferente das práticas religiosas formais da época, era direta e tocava nas necessidades mais básicas do ser humano, o desejo de ser purificado e renovado. Ele sabia que, para que o Messias fosse reconhecido e aceito, as pessoas precisavam estar prontas, de coração e alma. O arrependimento era o ponto central de sua mensagem. Não se tratava apenas de mudar de comportamento, mas de uma transformação completa, de dentro para fora. Ele batizava no Rio Jordão, e esse batismo representava um renascimento, uma nova chance para aqueles que estavam dispostos a deixar para trás suas antigas vidas. João acreditava profundamente que só um coração verdadeiramente arrependido seria capaz de reconhecer o Messias quando ele chegasse. A cada batismo, havia esperança de que aquela alma estivesse mais próxima de Deus. Esse papel de precursor foi essencial para que Jesus fosse aceito como Messias. João não buscava glória para si. Ao contrário, ele constantemente afirmava que o Messias, que viria após ele, era muito maior. Ele dizia que não era digno nem de desatar as sandálias do Salvador. Essa humildade, combinada com sua missão divina, fez de João uma figura singular na história, aquele que teve o privilégio de preparar o caminho para o maior acontecimento da história cristã. O nascimento de João Batista já estava envolvido em mistério e milagre desde o início. Zacarias, seu pai, era um sacerdote que, em um dia comum no templo, teve um encontro extraordinário com o anjo Gabriel. O anjo trouxe uma notícia quase inacreditável. Sua esposa Isabel, mesmo sendo idosa e considerada estéril, daria à luz um filho. Essa revelação foi tão inesperada que Zacarias, em sua descrença, ficou mudo até o nascimento do menino, como um sinal do poder divino em ação. Esse momento marcou o início de uma história que, mais tarde, seria vista como o prelúdio do ministério de Jesus. A concepção de João Batista foi recebida como um milagre em uma época em que a esperança parecia distante. Isabel, sua mãe, já havia passado da idade de ter filhos, e a sociedade de então a via com olhos de compaixão, considerando-a amaldiçoada por não poder gerar descendência. Assim, esse milagre reverteu todas as expectativas, e Isabel, agora grávida, passou a ser um símbolo de renovação e do poder divino sobre a vida. A história de sua gravidez foi um prenúncio do que estava por vir, uma preparação para o papel que João desempenharia na história da salvação. Quando João nasceu, a alegria foi imensa. Os vizinhos e parentes de Isabel ficaram maravilhados com o que havia acontecido, pois todos sabiam que o nascimento daquele menino não era algo comum. Até o nome João foi revelado pelo anjo, contrariando as tradições familiares da época, onde o primogênito costumava ser nomeado em homenagem a seus antecessores. Esse detalhe mostrava que João estava destinado a algo grandioso e diferente desde o seu nascimento, uma vida marcada pela mão de Deus. Ao observar essa história, é impossível não pensar na importância dos sinais divinos em momentos de dúvida. O silêncio de Zacarias até o nascimento de João pode ser visto como uma metáfora para aqueles que precisam de tempo e reflexão antes de entender o propósito maior que está se desenrolando. Quando finalmente sua voz foi restaurada, Zacarias glorificou a Deus, sabendo que seu filho teria um papel crucial na preparação para a chegada do Messias. João foi, desde o começo, um símbolo de que milagres acontecem quando menos se espera. A vida de João Batista no deserto é um exemplo impressionante de simplicidade e dedicação. Ele escolheu viver afastado dos confortos da sociedade, vestindo roupas feitas de pelos de camelo e se alimentando de mel silvestre e gafanhotos. Sua existência austera refletia sua mensagem de arrependimento e pureza. No deserto, João não apenas encontrou refúgio, mas também uma conexão mais profunda com Deus, longe das distrações mundanas. Essa escolha de vida nos ensina o valor de encontrar quietude em meio ao caos, algo que, em nossos tempos, muitas vezes é esquecido. Seu ministério no deserto era simples, mas profundo. João pregava o arrependimento e batizava aqueles que estavam dispostos a se transformar.
Não havia cerimônias grandiosas, apenas a convicção de que uma mudança interior era necessária. Ele atraía multidões, pessoas que vinham de longe para ouvi-lo, em busca de algo que o mundo não oferecia. Sua mensagem não se tratava apenas de palavras, mas de ação. O batismo era um símbolo de purificação e compromisso com uma nova vida. Muitos saíam dali transformados, prontos para recomeçar. O deserto, lugar de isolamento e reflexão, foi o palco ideal para o ministério de João. Ali, ele se preparou para sua missão, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. Ele se tornou uma figura que representava resistência e pureza espiritual. Para nós, o exemplo de João é um lembrete poderoso de que, em certos momentos da vida, o isolamento pode ser necessário para nos conectarmos com nossa essência e encontrarmos clareza. Em uma sociedade que valoriza o barulho e a pressa, João nos ensina o poder da solitude e do foco no que realmente importa. Seu batismo de arrependimento era um convite para que as pessoas se preparassem para algo maior, o que João sabia que estava prestes a acontecer. Ele tinha consciência de que o seu papel era o de preparar o caminho, e fazia isso com uma intensidade que inspirava. Ao levar as pessoas às águas do Jordão, ele mostrava que a transformação começava ali, naqueles gestos simples, mas poderosos. O deserto, longe de ser um lugar de desolação, era, para João, o espaço onde a transformação e a preparação para a vinda do Messias aconteciam. O encontro entre João Batista e Jesus às margens do Rio Jordão foi um momento carregado de significado. João, que vinha batizando multidões e pregando o arrependimento, reconheceu em Jesus algo especial, diferente de todos que haviam passado por ele. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João inicialmente hesitou. Ele sabia que o batismo era um símbolo de purificação, e, diante de Jesus, ele se sentia indigno. Assim, Jesus insistiu, mostrando que, mesmo sendo filho de Deus, ele escolhia se submeter a esse ato como exemplo para todos. Esse momento foi um divisor de águas, literalmente e espiritualmente. Ao batizar Jesus, João viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. Uma voz vinda dos céus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A confirmação divina da missão de Jesus foi algo extraordinário, tanto para João quanto para os que estavam presentes. Esse batismo não era apenas um rito simbólico, era a inauguração pública da missão de Jesus, e João teve o privilégio de ser o instrumento para essa revelação. Para João, esse evento foi a prova final de que sua missão estava completa. Ele sempre havia dito que viria alguém maior, e agora, ao batizar Jesus, ele via suas palavras cumpridas. Era o início de uma nova era, marcada pela humildade e pela obediência de Jesus em seguir os caminhos estabelecidos por Deus. João, como precursor, cumpria seu papel, e esse ato serviu como um ponto de transição entre o seu ministério e o ministério de Cristo. Esse batismo é um exemplo poderoso de como os maiores líderes são aqueles que também sabem ser humildes e submeter-se às necessidades maiores de sua missão. Para quem observa essa cena, há uma lição clara. Grandes transformações muitas vezes começam com gestos simples e cheios de significado. O que João e Jesus nos mostram é que a verdadeira grandeza vem da compreensão do seu papel e da aceitação de que todos fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. João Batista não era apenas um pregador de arrependimento, mas também alguém que falava a verdade sem medo, mesmo que isso colocasse sua vida em risco. Foi essa coragem que o levou a confrontar Herodes Antipas, o governante da Galileia, por causa de seu relacionamento com Herodias, a esposa de seu meio-irmão. João não hesitou em denunciar publicamente o casamento de Herodes, chamando-o de imoral. A crítica não foi bem recebida. Herodes, apesar de temer João e reconhecer sua justiça, cedeu às pressões de Herodias, que o via como uma ameaça. Esse conflito com a corte de Herodes revela o quanto João estava comprometido com sua missão, mesmo sabendo que sua sinceridade poderia custar-lhe a liberdade e, eventualmente, a vida. Ele não se permitia ser silenciado, porque acreditava que sua missão era maior do que qualquer consequência que pudesse enfrentar. Esse tipo de coragem é algo raro e extremamente admirável, principalmente em um mundo onde muitas pessoas preferem se calar diante das injustiças para proteger seus próprios interesses. A situação se agravou quando, durante uma festa organizada por Herodes, a filha de Herodias, Salomé, realizou uma dança que agradou tanto ao rei que ele prometeu lhe conceder qualquer pedido. Influenciada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, preso por sua própria palavra, se viu forçado a ordenar a execução de João, mesmo que no fundo relutasse em fazer isso. Esse trágico desfecho é um lembrete cruel de como a verdade, em muitos casos, encontra uma forte oposição, especialmente entre os poderosos. Apesar da brutalidade de sua morte, João Batista nunca foi silenciado de verdade.
Sua mensagem de arrependimento, sua coragem e sua fidelidade a Deus continuam a inspirar gerações até hoje. João sabia que sua vida terrena era apenas parte de um propósito maior, e sua disposição em morrer por aquilo que acreditava solidificou ainda mais seu legado. A história de seu confronto com Herodes é um exemplo de como a integridade e a fé podem prevalecer, mesmo diante das maiores adversidades. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O legado de João Batista é um dos mais significativos na história cristã, sendo considerado o último dos grandes profetas que preparou o caminho para Jesus. Sua vida e missão serviram como um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, ligando as promessas de Deus com o cumprimento que viria em Cristo. João foi a ponte que conectou séculos de expectativas com a realidade da salvação. Seu papel de precursor é celebrado não apenas pela sua coragem, mas também por sua humildade em entender que sua missão era preparar o terreno para algo muito maior. João Batista é lembrado por sua integridade inabalável. Ele nunca buscou glória ou reconhecimento pessoal. Pelo contrário, ele constantemente apontava para o Messias, dizendo que ele deve crescer e eu devo diminuir. Essa frase captura a essência de seu ministério. João sabia que seu papel era temporário, e aceitou isso com graça e humildade. Ele nos ensina o valor de servir a uma causa maior do que nós mesmos, sem precisar de destaque ou aprovação dos outros. O impacto de João não se limitou à sua época. Até hoje, sua mensagem de arrependimento continua a ressoar. Ele nos lembra da importância da renovação constante e da necessidade de estar sempre preparados para algo maior que Deus pode ter reservado para nossas vidas. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, encontraram inspiração em sua história para buscar uma vida de mais propósito e fé. Seu exemplo é uma lembrança constante de que a verdadeira grandeza está em servir e preparar o caminho para algo maior, sem exigir nada em troca. João Batista é, portanto, um modelo de fidelidade e entrega. Ele encerra a era dos profetas com um legado de coragem, humildade e serviço. Sua história é um convite para todos nós refletirmos sobre nosso próprio papel no mundo. Em que áreas de nossas vidas podemos ser precursores para algo grandioso? Como podemos, assim como João, apontar para aquilo que é mais importante, com humildade e entrega total? Esse é o chamado que seu legado nos deixa. Agora que você conhece a história de João Batista e o impacto que ele teve, a pergunta que fica é: como isso pode transformar a sua vida? João nos mostrou que, para deixar um legado, é preciso ter coragem de enfrentar desafios, falar a verdade e preparar o terreno para algo maior. Qual área da sua vida você precisa transformar hoje? Será que há algo que você precisa deixar para trás, para abrir espaço para algo novo? A história de João nos desafia a refletir. Estamos prontos para sermos precursores de nossas próprias mudanças? Se esse conteúdo trouxe insights para você, não deixe de aplicar esse conhecimento em sua vida. Pense nas pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença. Está disposto a agir com a mesma determinação que João? Aproveite esse momento de inspiração para dar o primeiro passo em direção a uma vida de propósito. E se você quer continuar aprendendo mais sobre como histórias como a de João podem impactar sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações. Não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais o poder da fé e da transformação pessoal. Até lá, continue buscando, aprendendo e crescendo.